Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor no capítulo 4 da primeira carta de João. Hoje nós vamos dar sequência direta à mensagem que eu considerei domingo passado. E nós vamos considerar os versos 15 e 16 do capítulo 4 de 1 João. Atualmente, eu sou uma pessoa que não gosta muito de utilizar redes sociais. E isso já tem um bom tempo, não é de agora não. Eu vou contar um exemplo, vou ilustrar contando o exemplo do que aconteceu comigo quando surgiu o WhatsApp aqui no Brasil. Em 2009, para quem não lembra, o WhatsApp chegou no Brasil. Hoje é uma coisa que parece que sempre esteve, né? Mas chegou em 2009. 2019 não, 2009. O WhatsApp chegou ao Brasil e nessa época eu não possuía nenhuma rede social, nenhuma. Pois o que era mais famoso ali era o Facebook e o Twitter e eu nunca tive nenhum dos dois. Foi quando eu trabalhava em um escritório de advocacia, foi quando o WhatsApp chegou, tudo começou a mudar. Todos passaram a usar essa ferramenta e, claro, consequentemente, a me incentivar a pedir que eu fizesse o mesmo. Apesar de que no início não tiveram muito êxito, o pleito deles não teve sucesso. No entanto, com o passar dos meses, toda a comunicação da equipe de trabalho em que eu trabalhava passou a ser feita pelo WhatsApp. E ainda assim eu não tinha. Então eles se comunicavam entre si e depois vinha alguém e me falava qualquer orientação que fosse. Até que chegou um dia em que o meu chefe chegou para mim e disse, baixa, ele não perguntou, ele disse, olha, é melhor tu baixar. Não, ele disse assim, baixa e passa a usar o WhatsApp. E o que aconteceu? Manda quem tem juízo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E foi aí que eu comecei a usar o WhatsApp, porque eu não sou bobo também, né? Apesar dessa minha resistência, se eu voltar minha vida um pouco mais atrás, bem mais atrás, na verdade, eu gostava muito de uma rede social específica, que muitos aqui, os mais antigos, conhecem, o famoso Orkut. Essa eu usava. Era ruim, hoje eu sei, mas eu usava e gostava. E nessa rede social tinha algo que eu achava muito interessante. Eram as comunidades. Lembram? Olha, a galera do Orkut lembrou. Tinha as comunidades. Eu imagino que é parecido com o Facebook em alguns aspectos, mas você tinha uma aba onde você participava e integrava comunidades. O que eram essas comunidades? Essas comunidades funcionavam como verdadeiras declarações de personalidade. Conforme você entrava nessas comunidades, ficavam lá no seu histórico quais você seguia. Então, se você quisesse saber algo sobre alguém, bastava você olhar as comunidades que já dava várias ideias sobre a vida da pessoa. E eu vou citar umas aqui, umas eu até participava. É muito tosco. Tinha uma comunidade que muitos participavam, imagino eu, que eram os amigos do Chaves. Chaves era bacana, né? Acabaram, mas tinha os amigos do Chaves. Tinha uma que eu me envergonho profundamente de ter participado. De fato, eu participava de uma chamada Balados e Badalados de Belém. Para minha vergonha e para o riso de vocês. Tinha uma outra que também para vergonha, não é um pensamento de um crente. Eu não gosto de segunda-feira. Se queria saber se alguém era preguiçoso, tinha que ter essa comunidade lá no Orkut da pessoa. Ou então, fã do Chuck Norris. Esses aí só os mais antigos eram fãs do Chuck Norris. Ou eu visto preto, essa não tinha. Ou amo praia, etc. A ideia é que essas comunidades eram uma bandeira, representava algo do que você acreditava, defendia, era, ou etc. Nós, como cristãos, também pertencemos a uma comunidade. A comunidade
da igreja do Senhor Jesus. E o texto que nós vamos considerar hoje, João vai nos ensinar como o cristão deve manifestar e atestar que de fato pertence a esta comunidade, que é a comunidade da Igreja de Cristo. Vamos, enfim, ler a palavra do Senhor que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 15 a 16. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos que o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda a compreender que comportamento, Senhor, por meio da tua palavra, temos que adotar para manifestar para o mundo que pertencemos à comunidade de Cristo. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio a muitos falsos mestres que tentavam ludibriar as igrejas da Ásia, negando a encarnação de Jesus, negando a necessidade de uma vida moral, de obediência ao Senhor, negando a necessidade de ajudar os irmãos, João escreve esta carta que estamos considerando, pasmem, há quase 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses mais ou menos, para capacitar a igreja a reconhecer quem de fato eram cristãos, quem de fato pertencia à comunidade da Igreja de Cristo. E João, desde o início da carta, destaca os dois principais distintivos. Aí você que tem vindo à noite, domingo à noite, deve estar pensando assim, de novo o pastor vai dizer? Vou dizer de novo, porque se você sair no final de toda a série de exposição com essas duas verdades fixadas de uma vez por toda na sua mente e no seu coração, já vai ter valido a pena. Quais são os dois distintivos principais para João do verdadeiro crente? 1. Obediência a Deus. Quem ama, busca obedecer a Deus. Está lá em 1 João 2,3. Quem ama não, quem é crente. E 2, amor ao próximo. Quem é crente, ama ao próximo. 1 João, capítulo 2, verso 9 e 10. Então, esses são os dois principais distintivos. Quando nós avançamos na carta, já no capítulo 4, quando consideramos os versos 7 e 9, João traz para o centro da sua argumentação a questão do amor novamente, a partir do capítulo 4, verso 7. Focando, no entanto, o olhar, nesta passagem 7 a 9, o olhar em Deus, destacando que a origem do amor é Deus, porque Deus é amor. Quando consideramos, na sequência, os versos 10 e 12 do capítulo 4, vimos que Deus é quem toma a iniciativa de amar a igreja, de amar o seu povo. E como consequência dessa iniciativa do amor de Deus, foi Deus que ama primeiro, para que depois nós possamos o amar. Então, como consequência dessa iniciativa, nós temos que adotar este mesmo padrão de amor de Deus, que é um amor que nós tomamos iniciativa em amar o irmão e sem interesse nenhum. Deus não ama você, não me ama porque tem interesse em mim e em você. Ele ama porque Ele é bondoso, porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso. Então, quando nós amamos alguém, não deve ser fruto de interesse, porque senão é interesse, não é amor. São coisas distintas. Na última mensagem, quando consideramos a primeira parte deste tema que vamos considerar hoje, nos versos 13 e 14, vimos que o manifestar do amor para com os irmãos é a consequência daqueles que receberam a obra do Deus Trino na sua vida. Porque eu sou separado por Deus, habitado pelo Espírito Santo e recebo a salvação em Cristo Jesus, por isso eu tenho que manifestar amor. É consequência. Hoje, na parte 2, vamos ver algumas outras consequências práticas esperadas em todo aquele que permanece em Deus e Deus neles, ou seja, todos os crentes. Vamos ao primeiro ponto, que eu chamei de uma confissão
indispensável. Uma confissão indispensável. Está lá no verso 15 que eu vou ler novamente, 1 João 4,15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se nós batermos os olhos nos versos 13 e 14, volta um pouquinho, levanta um pouco a tua vista, volta para o verso 13 e 14, vamos relembrar duas verdades importantes para compreendermos o nosso texto de hoje. A primeira verdade é que permanecer em Deus somente é possível pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Obra esta que experimentamos uma vez e definitivamente quando da nossa conversão. Quando você, que é crente, foi convertido ao Senhor, você experimentou o lavar regenerador do Espírito Santo. E a partir daí, você então se torna um cristão. E é isso que atesta que você está em Deus e Deus em você. A primeira parte é o que João disse lá no verso 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. A segunda verdade é que após a regeneração, após a obra do Espírito Santo de Deus em nós, nós somos capazes de confiar, entender, compreender e confiar no maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o Pai enviou o seu Filho para salvar um povo do pecado, salvar o seu povo do pecado. Ou seja, eu falei aqui domingo último, da condenação do pecado, por meio da salvação em Cristo Jesus, da escravidão do pecado, por meio dessa mesma salvação, e futuramente da presença do pecado. Isso eu falei quando nós consideramos o verso 14, que diz o seguinte: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Agora, João, mais uma vez, vai continuar ensinando a reconhecer quem de fato são aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, que nós acabamos de ver no verso 13, e que foram salvos em Cristo Jesus. Como saber quem são esses? E aí João vai começar dizendo, primeiro, são aqueles que confessam, e na NVI eles acrescentaram essa palavra, tá bom? Se você está na revista atualizada, não tem essa palavra publicamente. Mas aqui na NVI tem, então vou ler conforme o texto que eu estou considerando. Primeiro, quem foi que Jesus salvou? Aqueles que confessam publicamente, ou que confessam que Jesus é o Filho de Deus. Esses são que receberam o Espírito Santo de Deus e Jesus é o Salvador. Com isso, João não quer destacar apenas aquele que confessa que Jesus... Com isso, apenas João quer destacar que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse Deus permanece nele e ele em Deus. Só quem Deus permanece, em quem Deus permanece e quem permanece em Deus é capaz de fazer essa confissão que Jesus é o Filho de Deus. Aí está todo mundo se dizendo, não, pastor, mas tem gente que diz que não é. Meus irmãos, é claro que João não tem em mente aqui uma simples manifestação verbal ou apenas uma afirmação intelectual, que pode ser inclusive uma mentira. João não tem em mente isso quando ele diz confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus. O que ele tem em mente são pessoas que dizem isso em verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que muitos vão dizer Senhor, Senhor e não conhecem Ele. Mas aquele que diz que Jesus é o Filho de Deus em verdade, esses foram aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo e salvos pela obra de Jesus Cristo, conforme Paulo ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12 e 3. Olha como o raciocínio de Paulo é bem parecido com o de João aqui. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, alguém que foi transformado verdadeiramente pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. Um verdadeiro crente, é o que Paulo está dizendo, nunca vai dizer Jesus seja amaldiçoado.
Da mesma forma, Paulo continua, e ninguém, e aqui fica muito claro o argumento, ninguém em verdade pode dizer, está aí, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então João está se referindo a esses que confessam publicamente que Jesus é o Filho de Deus, em verdade influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Só os verdadeiros crentes podem dizer tal afirmação. Em um olhar desatencioso, essa afirmação, Jesus é o Filho de Deus, pode parecer mais simples do que de fato é. Nesta pequena afirmação, João ensina grandes verdades teológicas. A utilização do nome Jesus engloba, João tem em mente, por isso ele usa a palavra Jesus, engloba toda a história física, a vida física do Senhor Jesus, ou seja, desde o nascimento até a sua ascensão, e onde ele está depois de sua ascensão, à destra de Deus Pai, na forma física. Então, antes do nascimento, tá? Antes de nascer da Virgem Maria, não existia Jesus. Sempre existiu e sempre existirá a segunda pessoa da Trindade. Mas Jesus, com esse nome, só a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então é por isso que quando ele usa o nome Jesus, ele tem em mente a fisicalidade do Senhor Jesus. Este ensino é particularmente importante aqui no contexto da carta, uma vez que aqueles mestres que tentavam influenciar ali nas igrejas da Ásia, eles negavam, eles diziam que Cristo não tinha matéria, não tinha corpo, sobre o argumento de que a matéria, na visão influenciada pela filosofia grega, de que a matéria em si, tudo que é material, era ruim. Então, por isso, eles diziam que Jesus, o Salvador, não podia ter vindo em matéria. João está ensinando o oposto. Só é crente verdadeiramente quem confessa a materialidade, a fisicalidade do Senhor Jesus, e por isso que ele diz Jesus. Prova deste intento de João está no verso 2 e 3 deste capítulo 4, em que João chama de anticristo todo o que nega a real encarnação, fisicalidade do Senhor Jesus. Diz lá, 1 João capítulo 4, verso a partir do 2. Vocês, a igreja, podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Como saber? Quando ele diz Espírito de Deus, ele está se referindo aqui a mestres, tá? Espíritos, a gente considerou isso aqui, é aquele que mestre, tá bom? Vocês podem reconhecer que os mestres vêm de Deus deste modo. Todo mestre que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Então, só procede de Deus, só é crente aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. E o que não confessa? Está na sequência do texto. Mas todo o que não confessa Jesus, ou seja, olha como ele usa a mesma forma de pensar. Quando ele usa o nome Jesus, ele já está se referindo ao encarnado. Todo aquele que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Que duras palavras do apóstolo João. Então, aí já é uma grande realidade teológica nessa pequena afirmação. Jesus, Filho de Deus. Mas a afirmação tem a segunda parte, que diz que Jesus, o físico encarnado, é o Filho de Deus. E essa expressão, o Filho de Deus, expressa o caráter, a natureza divina de Jesus Cristo. Biblicamente, a divindade de Jesus é clara. Jesus, para quem não sabe, se tiver alguém aqui que não sabe, Jesus Cristo é Deus. Isso é muito claro. Se você ler Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 6, Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou seja, imitem o Senhor Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Então, é claro, isso aqui só é um exemplo, mas é claro o ensino da Escritura
de que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Logo, a confissão completa que João está exigindo dos crentes, que Jesus é o Filho de Deus, expressa, conforme revelado nas Escrituras, especialmente no ensino apostólico, que a totalidade da natureza humana e divina do Senhor Jesus Cristo. Assim, a consciência da nossa permanência em Deus e de Deus em nós decorre do entendimento e da confissão pública de que Jesus Cristo é aquele que foi revelado nas Escrituras, 100% homem, 100% Deus. E aqui algumas lições para mim e para você. Primeira, cuidado. Testemunha de Jeová, espíritas, liberais e ateístas não são seus irmãos, pois não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo. Não creem que Jesus Cristo encarnado é a segunda pessoa da Trindade, Deus eterno. Com isso, por não crerem, não são cristãos. Consequentemente, para ser cristão de fato, significa crer no Cristo revelado conforme as Escrituras. Cuidado para você não acreditar num espantalho de Jesus Cristo que é vendido mundo afora. Você deve sempre voltar seus olhos para a Escritura. Eu dei alguns exemplos aqui. E entender quem é aquele que salva. Quem foi que se entregou na cruz do Calvário? Não era um sábio, um filósofo, um cara bacana, um cara de boa energia. Tudo isso é tolice. Ali naquela cruz, ali quando ressuscitou e foi ascendido ao céu, tinha um homem, a semelhança de todos nós, com um detalhe de diferença. Nunca pecou, foi santo e justo a vida inteira. Mas ali também tinha Deus. Jesus Cristo é Deus. É isso que Paulo ensina. Essa, inclusive, segundo o próprio apóstolo Paulo, foi o maior ensino que ele deixou para a igreja. Onde está isso, pastor? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. É um resumo do Evangelho que o próprio apóstolo Paulo diz que foi a principal coisa que ele ensinou. Que deve ser muito importante. Se você não tem isso marcado na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, já está na hora de marcar, tá bom? Olha o que Paulo diz aí. Eu vou lendo, mas vou fazendo algumas observações. Pois o que primeiramente lhes transmiti, e aqui é a primeira observação. Essa palavra traduzida como primeiramente pode trazer a noção cronológica de tempo, que Paulo falou primeiro. Mas não é esse o significado desta palavra no original. Essa palavra aqui seria melhor traduzida se colocado que o que foi mais importante, tá certo? Então vou ler já parafraseando aqui mais ou menos. Pois, a minha tradução pessoal, pois o que de mais importante lhes transmiti foi o que eu recebi. E o que foi de mais importante que Paulo ensinou e recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que Cristo? Segundo as Escrituras, Deus e homem. E foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como? Segundo as Escrituras, Deus e homem. Então, meus irmãos, cuidado com enganos. É muito comum, hoje em dia, inclusive, infelizmente já vi até entre pastores, o engano de acreditar que Jesus não possui mais um corpo físico humano. Ah, não, lá no céu ele é só um espírito, um negócio assim. Isso até hoje é consequência do pensamento gnóstico. Aqueles mestres que estavam tentando influenciar, falsos mestres, que estavam tentando influenciar as igrejas da Ásia que João combate. Cuidado, não pense assim. Jesus Cristo no céu está humano, assim como nós. A diferença é que é um corpo glorificado, como nós vemos na Escritura, especialmente ali no capítulo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, mas Jesus Cristo está em carne, ele é humano, ele ascendeu. A palavra diz que da forma que ele ascendeu, ele irá voltar novamente. Então não pense em Jesus como um anjo, com uma auréola, com asa, que você passa a mão e vaza. Não é assim. Não é à toa que depois que ele, para deixar isso bem claro,
depois que ele ressuscitou, ele esteve entre os seus discípulos, ele comeu com eles, Tomé tocou nele e etc. Jesus, na hora que estava subindo, a carne não foi caindo e ele virando espírito não, tá bom? Não caia nesse erro que é muito comum, infelizmente, em nosso tempo. Sabemos que o crente, então, permanece em Deus e Deus no crente quando nós confessamos e entendemos verdadeiramente essas duas realidades do Senhor Jesus Cristo. É requisito indispensável. Note, no entanto, que essa confissão não se restringe apenas a palavras, mas também a um comportamento. Aí aqui vai uma pergunta para todos nós, muito pertinente. Você expressa a realidade de que pertence a Cristo? As pessoas que lhe conhecem conseguem enxergar em você, na sua vida, fora da igreja. Na igreja todo mundo pertence a Cristo, né? Mas fora da igreja, conseguem enxergar na sua vida, na minha vida, de que nós pertencemos a Cristo, no casamento, na escola, na profissão, como utilizamos as famigeradas redes sociais. Será que as pessoas conseguem enxergar isso em você? Conseguem enxergar isso em mim? Lembrem que se Deus nos salvou, se nós podemos fazer publicamente em verdade essa confissão, Ele fez por uma razão, dentre outras. E essa razão foi para a santidade, para vivermos em boas obras, como a palavra diz. Tito, capítulo 2, versículo 14 diz: Ele, Jesus, se entregou por nós. Para quê? Para levar a gente para o céu somente? Não, o texto não diz isso. O texto diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu. Ou seja, o povo que habita em Deus e Deus habita neles. E esse povo, como é que termina o verso? É dedicado à prática de boas obras. Você, meus irmãos, vocês, meus irmãos, têm sido conhecido por ser dedicado à prática de boas obras? Primeira coisa que você deve entender sobre boas obras, o principal distintivo de uma boa obra é o coração. Toda boa obra é aquela que eu faço buscando a glória de Deus. O que eu faço buscando minha satisfação, meu prazer, orgulho, aplauso dos homens, não é boa obra. Pode ser a mesma coisa, mas não é boa obra. A primeira coisa que você deve saber sobre boa obra é que boa obra é apenas aquela que no coração eu tenho o objetivo de agradar a Deus. Será que nós somos reconhecidos por isso? Que nós possamos, assim como João ensinou, ser cada vez mais reconhecido publicamente por aqueles que permanecem em Deus e Deus neles, por causa que confessam que Jesus Cristo encarnado, é o Filho de Deus eterno e divino. Amém? Segundo ponto, um comportamento indispensável. Ixi, eu acho que é o mesmo. Não. O primeiro é uma confissão indispensável. O segundo é um comportamento indispensável. Está lá no verso 16. Diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nele. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aqui, o apóstolo está ensinando que é impossível ser um verdadeiro convertido, um verdadeiro regenerado, fazer esta confissão que nós acabamos de considerar em verdade, sem ter sido alvo do amor de Deus e sentir este amor. É por isso que ele diz no início do verso 16, assim conhecemos o amor. João se refere a esse conhecemos, a ele, aos demais apóstolos, mas não exclusivamente. Esse também serve para todos aqueles que conhecem a Deus. Note um detalhe interessante aqui. Pela construção do argumento, para João, conhecer o amor de Deus e conhecer a Deus é a mesma coisa. Vou repetir. Para João, conhecer o amor de Deus e conhecer a Deus é a mesma coisa. E isso não poderia ser mais lógico, afinal, como ele vai repetir, Deus é amor.
Esse conhecimento do amor foi dado a João e aos demais apóstolos durante os anos que andaram com o Senhor Jesus, e especialmente após a sua morte e ressurreição, quando receberam o Espírito Santo de Deus. Os destinatários de João, as igrejas da Ásia, para estes o amor chegava por meio da obra do Espírito Santo, que os conduzia, os regenerava, os conduzia à fé no Evangelho de Cristo, e então eles experimentavam o amor de Deus. É como Paulo ensina lá em 1 Coríntios 2, 9 a 10, parte A do 10 apenas. Esse texto que eu vou ler é muito mal interpretado. Pensa num texto mal interpretado que as pessoas entendem equivocadamente. Enquanto você vai abrindo, deixa eu beber aqui uma água, por favor. Olha lá o que Paulo diz nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 e a parte A do 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Muitos entendem que esse texto, Paulo está dando um vislumbre do céu, vislumbre do céu. Não é isso que esse texto diz. Absolutamente, tenho certeza absoluta de que não é isso. Esse texto, Paulo está falando do Evangelho, da salvação que há em Cristo Jesus. Que todos aqueles que experimentam, por isso que ele termina no final, preparou para aqueles que o amam. Todos aqueles que experimentam o amor de Deus, porque Deus ama primeiro, lembra? E então amam a Deus, esses que fazem isso por revelação do Espírito, conhecem o Evangelho, o verdadeiro Evangelho da salvação em Cristo Jesus, que nem o olho viu, nenhuma mente humana, ou seja, foi impossível para o homem alcançar por conta própria, se não fosse revelado pelo Espírito. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, o amor de Deus por nós se manifestou pelo envio do Filho como Salvador do mundo, para redimir os eleitos apesar dos seus pecados, porque Deus tanto amou o mundo, que deu, entregou, mandou, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que nós experimentamos o amor de Deus. E na última parte do verso 16, João então passa para uma consequência prática de ser amado. E por isso ele diz, 1 João 4,16, todo aquele que permanece, última parte, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se Deus é amor, é uma consequência clara que quem permanece em Deus, permanece então em amor. Lembre, o argumento de João, não há diferença entre essas duas coisas. Então, a expressão permanecer no amor, é muito provável que João esteja se referindo aqui ao amor fraternal. Ou seja, permanecer no amor de Deus significa expressar o amor para com os outros, de forma que nós, com as nossas vidas, possamos ajudar nas necessidades dos nossos irmãos e aqueles que estão ao nosso redor. E aqueles que vivem assim, permanecendo, tendo um comportamento regular de amor, esses ficam sabendo, esses têm consciência, certeza de que permanecem em Deus e Deus nele. Assim, o amor fraternal, o amor para com os nossos irmãos, é mais uma evidência da nossa união com Deus. Os gnósticos ali naquela região defendiam que ter comunhão com Deus, permanecer em Deus e Deus permanecer neles era fruto de conhecimento, de mistério que só os líderes conheciam, de gnose. Então, eles entendiam que era assim que se tinha comunhão com Deus. João está dizendo, não é assim, não tem nada a ver com conhecimento, tem a ver com como você trata o seu irmão. Quer saber quem é crente? Não é por causa do conhecimento, é se ele ama o irmão. É isso que João está ensinando. E aqui,
a algumas lições. Quem experimentou ou experimenta o amor de Deus na sua vida, consequentemente deve amar os outros. Porque Deus é amor e nós não podemos conter. O amor de Deus extravasa. O extravasar do amor de Deus em nossa vida é o que atesta e comprova, inclusive hoje, que nós permanecemos em Deus. E que de fato Deus habita em nós. Esse é o ensinamento de João. E João, meus irmãos, o apóstolo João, foi um testemunho vivo desse ensinamento. Foi o maior, talvez um dos maiores, se não o maior exemplo, a exceção de Cristo, deste ensinamento. Segundo Policarpo, que foi discípulo de João, o apóstolo João, já com mais de 90 anos, se aproximando da morte, morreu com 94, segundo os historiadores, já se aproximando da morte, ele não tinha condições de se locomover. Lembra que João teve uma vida dura, foi torturado, jogaram ele no óleo e tal, etc. Então, com 94, 93, ele não tinha condição de se locomover até a igreja. Então, os irmãos da igreja, isso quem conta é Policarpo, que foi discípulo de João, os irmãos da igreja carregavam o apóstolo João e levavam, não tinha cadeira de roda, maca, então eles carregavam o apóstolo João e iam levando o apóstolo João no dia que tinha culto, reunião na igreja, levavam o apóstolo João. E João conta a história já bem senil, enquanto ele ia sendo carregado, ele só falava uma frase, só dizia uma frase: filhinhos, amem uns aos outros. Este foi o exemplo de João. Como eu e você temos expressado o amor de Deus? Será que nós temos sido simpáticos, pelo menos simpáticos com os nossos irmãos? Será que nós podemos orar pelos nossos irmãos para expressar esse amor? Será que quando nós podemos, temos as possibilidades, temos ajudado os irmãos que precisam? Será que nos alegramos quando alguém se alegra e choramos quando alguém chora entre os nossos irmãos? Será que temos expressado ou podemos expressar melhor o nosso amor servindo na igreja? Quando você serve na igreja, a ideia não é que você sirva a instituição, não. Por exemplo, eu trabalho aqui na igreja. Mas quando vou me preparar para pregar, eu não estou servindo a igreja. Eu estou servindo a Deus e aos meus irmãos. Essa é a compreensão que eu tenho. Então, e você? Será que você tem servido na igreja de forma a abençoar o seu irmão? Ou seja, amar. Lembre que amor e serviço, biblicamente, é uma coisa muito parecida, tá bom? Então, será que você tem sido esse instrumento do amor de Deus para com seus irmãos? Pessoas agressivas, rancorosas, duras, antipáticas. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente já conhece e evita a presença? Infelizmente, esses não podem atestar que permanecem no amor de Deus e o amor de Deus neles. Concluindo, você é identificado pela forma como você vive. Muitas pessoas não têm intimidade comigo ou com você para conhecer como nós somos interiormente. Então, como você poderá ser conhecido? Como você poderá expressar o que você é? No tempo do Orkut, isso era expresso por meio de participação em comunidade. Agora, em nosso tempo especialmente da igreja, no contexto da igreja, para você deixar claro que participa e pertence à comunidade de Cristo, uma das principais formas é manifestar o amor de Deus para com seus irmãos. Afinal, é manifestar Deus para seus irmãos, porque Deus é amor, segundo o entendimento joanino. Deus nos abençoe, nos conceda graça, em nome de Jesus, amém.